Pronto, nas questões do Enem, gente, eu estou pegando aqui questões do ano passado e eu notei que as questões elas vêm muito em forma de interpretação, certo? Por exemplo, essa questão número 144, eu coloquei aqui em cima, ó, que ela é referente a números e interpretação. Você vai precisar interpretar bem a questão para não cometer deslize. Outra parte importante que eu vi foi que muitas questões podem ser em forma de pegadinha, ou seja, tem duas respostas ali que às vezes se você for pelo caminho errado, você vai marcar a resposta errada, a alternativa errada, certo? Então, é bom ter muito cuidado na leitura e interpretação das questões. De início, eu coloquei, estou trazendo aí para vocês duas questões que vêm aí em forma de interpretação. Então, a primeira, que é a questão 144, ela diz o seguinte: alguns modelos de rádio automotivos estão protegidos por um código de segurança. Para ativar o sistema de áudio, deve-se digitar o código secreto composto por 4 algarismos. No primeiro caso de erro na digitação, a pessoa deve esperar 60 segundos para digitar o código novamente. O tempo de espera duplica em relação ao tempo de espera anterior. Ou seja, eu fiz a primeira tentativa, errei. Quando eu for fazer a segunda tentativa, né, vou ter que esperar 60 segundos. E quando eu for fazer a segunda tentativa, errar novamente, esse tempo para a terceira tentativa vai duplicar. Né, de 60 vai ser de 120. E aí por diante. Certo? A cada digitação errada que eu fizer isso, o tempo, né, de espera vai dobrar de valor. Uma pessoa conseguiu ativar o rádio somente na quarta tentativa, sendo de 30 segundos o tempo gasto para digitação do código secreto a cada tentativa. Então, isso aqui é muito importante. 30 segundos é o tempo gasto para digitar os 4 códigos. Certo? Isso aqui vai representar o código. E a pessoa demora para digitar esse código 30 segundos. Nos casos da digitação incorreta, ela iniciou a nova tentativa imediatamente após a liberação do sistema de espera. Ou seja, a pessoa está aqui digitando o código, errou, já automaticamente espera aí o tempo, né, de 60 segundos e vai iniciar outra tentativa logo de imediato. É isso que ele está querendo dizer na questão. O tempo total em segundos gasto por essa pessoa para ativar o rádio foi igual a. Então, temos aqui, né, 5 opções, 5 alternativas, e agora vamos entender. Ele diz aqui em algum momento que uma pessoa, conseguiu ativar o rádio somente na quarta tentativa. Isso aqui é uma informação importante. Ou seja, o que é que vamos fazer agora? Primeira tentativa, ele digitou, e quando digitou o código, demorou já 30 segundos. Aí, na segunda tentativa, né, ele errou. Aqui nessa ele errou. Primeira tentativa, ele errou. Na segunda tentativa, ele esperou, né, vou até colocar assim, esperou 60 segundos, e em seguida digitou. E para digitar demorou aí mais 30 segundos. Errou novamente. E aí foi para a terceira tentativa. Veja bem. O tempo de espera
O tempo de espera da primeira para a segunda tentativa foi de 60 segundos. Ele errou a tentativa, digitou em seguida 30 segundos, mas aí na terceira tentativa, quando ele errou essa, o tempo de espera agora vai ser 2 vezes 60, né, que vai dobrar o valor. Então, vai para 120 aqui. Então, na terceira tentativa, ele já esperou 120 segundos, porque tinha errado, e digitou o código em seguida. Quando eu digo digitou o código, eu estou digitando o código em 30 segundos. Acontece que na terceira tentativa ele errou novamente. Errou novamente e daí teve que esperar agora o dobro de quem? De 120. Certo? Então, na quarta tentativa, ele esperou o dobro de 120, que aí dá para fazer até de cabeça, né? Que é 240. E digitou em seguida o código onde ele veio acertar. Aí agora a gente volta para a questão, né? O que ele está querendo é o seguinte: o tempo total em segundos gasto por essa pessoa para ativar a rádio foi igual a quanto? Ou seja, depois de todas essas tentativas, qual foi o tempo gasto aí em segundos para ativar esse código? Agora vai ser simples, você vai somar esse com esse aqui, depois com esse valor e com esse outro valor, certo? Então vamos organizar aqui 30, né? 60 mais 30 vai aí para 90. 120 mais 30 vai para 150. 240 mais 30 vai para aí 270. Fazendo as contas, aqui, né? 90 com 30, 120. 200, 400. Fazer um negócio mais organizado, né? Quem não vai utilizar a calculadora lá. Então, para não errar, chutar aí de qualquer forma, custa nada você fazer uma continha rápida, né? 7 mais 5, 12. 14 vai 1, né? 3, 4, 5. 540 é o total em segundos que essa pessoa vai demorar para ativar esse código, certo? Então, a alternativa aqui, a alternativa C, 540 segundos. Eu pergunto, deu para entender, gente? Ficou claro aí? Vocês conseguiram acompanhar o raciocínio dessa questão no que se refere à interpretação? Pode ficar à vontade para falar. Noel, entendeu, Noel? Raquel sim, né? Respondeu Gessiano sim. Sueli sim também, coisa boa, né? Thaís também. Ótimo. E agora, em seguida, vocês veem outra questão aí, interessante. Olha aí, Noel, como o quadro é prático aqui. Sim. Percebe-se. Então, aí, a questão 146 em seguida vai exigir aí interpretação e regra de 3. Como a gente vê, gente, essas questões são grandes, né? E você vai ter que ler com cuidado. Isso aí é certo. Para não cometer nenhum deslize, né, na leitura e interpretação, para não errar o caminho da questão. Porque o segredo está aí. Não erre o caminho da questão. E vamos lá. Questão 146. A conta de telefone de uma loja foi, nesse mês, de R$200. Olha só. Ele está falando aqui
em uma conta de telefone. E essa conta de telefone foi de R$200. Vamos ler mais para entender, né? O valor da assinatura mensal, já incluso na conta, é de R$40, o qual dá direito a realizar uma quantidade limitada de ligações locais para telefones fixos. Olha que informação importante. Nessa conta de telefone, ela já vem um valor fixo, né? Que é uma taxa, vou chamar aqui de taxa de ligação. Que é o valor da assinatura, né, na verdade. Esse valor é fixo, ele já vem um valor de R$40. Vamos continuar a leitura. As ligações para celulares são tarifadas separadamente. Nessa loja são feitas somente ligações locais, tanto para telefone fixo quanto para celulares. Outra coisa importante aqui. A taxa de ligação, né, ou seja, qualquer ligação do tipo local, né, para telefone fixo, e o valor da assinatura, você não paga nada, você pode fazer quantas ligações você quiser. Um valor fixo de R$40. Mas tem uma tarifa por fora, né? Tem uma tarifa aí por fora que é as ligações para celulares. Ligações, né, para celulares. No total, gente, nesse primeiro mês, né, deu R$200. Vou até fazer assim. Ou seja, de imediato, a gente sabe o seguinte. Ele não falou na questão, mas ele disse o seguinte, ó, a taxa de ligação é fixa, né? O valor da assinatura é fixa, que é 40, mais as ligações para celulares. Mas veja bem, se a conta deu R$200, então as ligações, o valor que ele pagou das ligações para celulares foi de quanto? 160. Esse número aqui equivale às ligações para celulares, que ele paga fora parte, certo? Então, 40 mais 160 dá exatamente R$200, que foi a conta que ele pagou. Mas, enfim, ele continua, né? A leitura aqui, ó. Para reduzir os custos, o gerente planeja, para o próximo mês, uma conta de telefone com o valor de R$80. Olha só. Ele está querendo reduzir esse custo aqui, né? Vou afastar mais para cá para vocês verem. Ele está querendo reduzir esse custo aqui. A conta deu R$200. Aí veio a pandemia e tal, e ele queria reduzir esse custo aí, né? Está transferindo a questão para os dias atuais. Ele queria transferir esse custo aí para R$80. R$80. Ou seja, esse valor fixo, né, que equivale ao valor da assinatura, e a ligação para celular. Mas veja bem, esse valor para dar R$80 só pode ser quanto? 40. 40 fixo, mais 40 que ele gastou com ligações aleatórias para celulares. Valorzinho importante também aqui, no segundo mês, né, segundo mês da conta de telefone. Agora vamos lá ver o que é que ele está querendo, né? Para que esse planejamento se cumpra, a redução percentual com gastos em ligações para celular nessa loja deverá ser, olha só, para que esse resultado ele obtenha no próximo mês, né, ele gastava 200, quer reduzir para 80, ele quer saber o seguinte, ó, para que esse planejamento se cumpra, qual vai ser o percentual, valor em porcentagem que as ligações para celulares
deverão ser reduzidas, ou seja, qual o valor percentual que ela diminuiu aí para que essa conta fosse igual a 80. Então, aí a gente já parte para uma outra técnica matemática, né? Que a gente chama ela de regra de 3. Essa técnica aqui, gente, a gente acaba aprendendo ela lá no 7º, 8º ano do ensino fundamental, e ela não deixa de nos acompanhar, certo? A gente chega no 3º ano médio e ela está ali juntinho da gente. No primeiro ano vai junto com as funções, né? E daí, essa regra de 3, a gente vai utilizar agora para descobrir a porcentagem, certo? Então, vamos lá. Eu sei, gente, que na primeira etapa, né? A primeira etapa, ele gastou 160 com ligações para celulares. É o que está em foco aqui, o que é que está em jogo, né? Esse 160 equivale a 100%. É o total que a gente vai comparar com o que ele reduziu. No mês seguinte, ele quer reduzir para 40. Ó, 160 no primeiro mês, no segundo mês ele quer reduzir para 40. Então, quanto é que esse 40 vai valer em relação à porcentagem? Então, a gente vai chamar esse 40 aqui, né, de x, e vai fazer aquela regrinha aí que a gente sempre faz, né? X multiplica por 160 e o 40 multiplica por 100. Então, fazendo as contas aqui, gente, vamos ter 160 vezes x igual a 40 vezes 100. Logo, a gente vai ter 40 vezes 100, né, vai dar 4.000, dividido por 160. Entenderam porque eu dividi por 160, né? Está multiplicando no primeiro membro aqui, quando vai para o segundo membro, ele muda de operação, vai para a operação inversa. Se está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Chegando aqui, a gente pode cortar, né, simplificar esses zeros aí. E ainda podemos simplificar, já que a gente não vai usar a calculadora lá na prova, podemos simplificar ainda 416. Eu posso dividir aqui o 400 por 4 e o 16 também por 4. E aí eu vou obter um valor, 400 dividido por 4 dá 100, e 16 por 4 vai ficar 4, né? E aí o valor vai ser 25%. 100 dividido por 4 vai dar exatamente 25%. Olha só, gente, a maldade aí que você tem nas alternativas da questão. Você tem esse valor aí de 25% e tem outros valores. A resposta correta é 75%. Mas você poderia muito bem ser induzido aí a marcar 25%. Professor, qual vai ser a ideia aí para a gente descobrir qual a questão correta? Olha só, lembre-se que na questão ele perguntou o seguinte, ó, para que esse planejamento se cumpra, a redução percentual com gasto em ligações nessa loja deverá ser. Ou seja, ele não quer saber qual é a porcentagem do valor que ele chegou, que é de 40%. Os 40% equivale a 25%. Mas a redução, gente, a redução, não sei se vocês estão vendo bem aí, a redução, ele reduziu de 160 para 40. Os 160 vale 100%. O 40 eu descobri que vale 25%. Então, se ele caiu de 100 para 25%, qual foi o total de porcentagem que ele reduziu? %75%. Então, a resposta correta é exatamente 75%. Deu para entender aí, gente?
Tranquilo? Ok. Esse ano sim, Sueli sim. Beleza. Então, aí a gente viu nessas duas questões interessantes aí. Né? Se ficar alguma dúvida, vocês já falam aí, porque aí eu volto e explico novamente a parte que você quer, né? Se você não entendeu. E aí a gente tem mais questões, né? E uma das ideias importantes aí, gente, em Enem, em concurso público, em tudo que você for fazer, referente a provas, é você estudar as provas aplicadas nos anos anteriores, certo? Então, quero fazer prova do Enem. Então, o que é que eu devo fazer? Qual o caminho mais fácil? Qual o caminho mais rápido? É estudar as provas dos anos anteriores, certo? Lógico que aqui na prova, no aulão do Enem, a gente não vai pegar e dar aquela aula teórica para você entender o porquê eu tive que dividir, porque apareceu uma regra de 3, como eu devo fazer essa regra de 3, entendeu? São coisas que você deve pesquisar aí, fora parte, né? São ferramentas que você vai usar para resolver a prova, que você pode treinar isso fora parte. Mas, claro, né, se surgir dúvida aí na resolução, a gente vai parar aqui para entender, né, que o nosso objetivo aí é justamente isso. Na próxima, eu mudo esse quadro, gente, para um quadro com a letrinha maior, viu? Vamos lá, vamos seguir aí com a questão 138. Olha só. Novamente, uma questão que envolve números. E, consequentemente, essa aí não é tão de interpretar, né? Mas você precisa ler também com cuidado, certo? É uma questão que fala aí sobre notação científica. E vale a pena a gente lembrar, né, dessa ferramenta matemática aí que serve para representar números muito, muito altos, certo? Jefferson, pode desligar o microfone um pouco, está atrapalhando, né? Pessoal, quem tiver aí com o microfone ligado, coloca aí no silencioso. É só desligar aí. O meu não posso desligar, né, que eu estou falando, mas... Ok, acho que parou o ruído. Bem, a Jefferson, eu entendi agora a mensagem de esse ano. Obrigado, Jefferson. Obrigado, Jefferson, viu? Por ter aí atendido o pedido aí de esse ano. Questão 138. Um asteroide batizado de 2013, né? TV 135, passou aproximadamente 6,7 vezes 10 elevado à sexta. O número está pequenininho aí. Vou colocar ele aqui, gente. Dez elevado à sexta, né? Uma notação científica aí. Pronto, a notação científica é essa aqui. E ele passou, né, esse asteroide aí, ele passou aproximadamente a essa distância em quilômetros da Terra. Distância que para nós aqui é muito grande, né? Mas aí, em termos astronômicos, passou muito perto. A presença do objeto espacial nas proximidades da Terra foi detectada por astrônomos ucranianos, que alertaram para uma possível volta do asteroide em 2032. Enem também é informação, gente. Informação interessante essa aí, né? Para quem curte aí as curiosidades da astronomia. Essa informação estava disponível aí em Folha UOL, né? Esse sitezinho aqui, com acesso em 2013. Foi um bom tempo aí. Seguindo aí com a questão, agora ele vai querer, né? O que ele quer saber está aqui, ó.
o valor posicional do algarismo 7, presente na notação científica da distância, em quilômetro, entre o asteroide e a Terra, corresponde a. Pessoal, ele pediu aí para você identificar em qual valor posicional está o algarismo 7. Isso aí, eu digo, não, eu não acredito que colocaram uma questão dessa aí no Enem. Porque ele veio relembrar aí uma coisa que a gente estuda lá no 6º ano, né, que é valor posicional. A gente sabe que o nosso sistema, né, sistema de numeração, indo-arábico, né, ele tem, ele trabalha, na verdade, com valor posicional. O que é isso, professor? Só para a gente relembrar. Unidade, centena, né? Dezena aqui, né? E daí, essas 3 características, ela vai se dividir em milhar, né? Unidade simples também, certo? E por aí vai. Milhão, unidade de milhão também. Bilhão, trilhão, sempre vai acompanhar unidade, dezena e centena, né? E aí, na nossa notação científica, a gente sabe de uma coisa, né? Se eu for representar esse número aqui, vou repetir ele, né? Se eu for representar ele, né, em um número normal, o que é que eu vou fazer? Vou pegar essa vírgula aqui, como o expoente aqui, 10 elevado a sexta, como o expoente é positivo, então eu vou caminhar essa vírgula 6 casas para frente. Se o expoente tivesse negativo, eu ia caminhar essa vírgula 6 casas para trás, certo? A representação da notação científica, né, é bem interessante, mas se a gente for querer voltar o número como ele realmente é, então a gente deve seguir essas regrinhas aqui, né? Observar o expoente e fazer a representação. Então, observe, eu tenho 6,7 e a vírgula ela vai sair daqui, ó. Ela vai andar 1, 2, né? Essa 2 que não tem nada, eu vou colocando 0. Então, ela andou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parou. Certo? Vamos conferir? 6,7. A vírgula estava aqui. Ela tem que andar 6 casas para frente. Então, ela vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parou. Certo? Então, gente, aí eu vou relembrar lá do nosso 6º ano, que ele dividia aí de 3 em 3, né? As classes aí dos valores posicionais. E essa casa é a casa das unidades simples. Essa outra casa aqui são as casas da unidade de milhar. E essa aqui, que já vai entrar aqui nessa casa, né, em diante, vai ser unidade de milhão. Aí, o que é que ele perguntou, professor? Aqui, ó, o valor posicional do algarismo 7. Ele quer saber em que posição esse 7 está. O que é que ele é? Se é unidade, dezena, centena. Então, o que é que a gente deve fazer? Aqui, ó, unidade, dezena, centena. Simples. Esse aqui, volta de novo, unidade, dezena, centena. Só que essa centena aqui é centena de milhar. Então, o algarismo 7 está na centena de milhar. Beleza? Questão fácil aí, fácil, né? A gente só precisava lembrar aí dessas coisas, né? 7 está na centena de milhar. Vamos lá, 7, centena, tem que ser centena de milhar, viu? Só centenas é quando ele está aqui na parte das centenas simples, né? Tem que ter a denominação aqui, ó, 7 centenas de milhar. Então, a gente vai marcar a questão, a alternativa, né?
Letra D. Ok, gente? Tranquilo essa questão? Deu para relembrar aí essas coisinhas? Essas ferramentas aí que a gente sempre está usando? Gessiano, tranquilo? Deu para entender? Jefferson? Sim. Beleza. Pessoal, a aula tá boa, tá chata? Como é que vocês caracterizam a aula? Pode ser sincero. Para a gente tentar mudar de uma outra forma na próxima vez. Beleza, gente. Fico feliz aí em saber que estou ajudando de alguma forma vocês. Vamos ver, né? Eu preparei aqui, na verdade. Deixa eu ver quantas questões faltam. Tem 2, 3. A média de aula aqui vai ser 1 hora e 15 no máximo. Certo? Eu acho que dá para a gente resolver mais umas 2 questões aí tranquilo. Certo? E essa questão, em especial, volta novamente a cair regra de 3. Veja que essa prova é a prova do ano passado. Né? Caiu regra de 3 aí, pelo menos aí, umas 4 vezes. Certo? Então, as questões gostam, né, de aparecer aí com frequência regra de 3. Aparece também, né, que a gente pode ver numa outra aula, os sólidos geométricos, a geometria analítica também, certo? Então, vale a pena a gente estudar assuntos específicos. Muita gente, quando vai estudar para o Enem, pensa que vai cair tudo, né, que aprendeu aí no ensino médio, mas não. A prova do Enem ela é bem específica, ela fica ali rodeando, né, assuntos específicos de ano após ano, né? E de 2018 para cá, ela tem aí puxado, tem uma tendência aí muito forte para a questão de interpretação e de ferramentas aí que a gente usa bastante na matemática, como é o exemplo aí da regra de 3. Questão 139, gente, ela diz o seguinte, ó, a ingestão de sódio no Brasil, que já é normalmente alta, tende a atingir os mais elevados índices no inverno, quando cresce o consumo de alimentos calóricos e condimentados. Mas o sal não é um vilão, ele pode e deve ser consumido diariamente, salvo algumas restrições, né? Lógico, né? O pessoal que tem pressão alta aí não vai nem pensar em comer muito sal, né? Mas o que ele quis trazer aqui foi uma informação muito, muito importante aí, né? A respeito do sal. E ele continua, ó, para uma pessoa saudável, o consumo máximo de sal de cozinha. O que é o sal de cozinha, né? Voltando aí para um pouco de química, cloreto de sódio, é o cloreto de sódio, e não deve ultrapassar 6 gramas diária, ou 2,4 gramas de sódio, considerando que o sal de cozinha é composto por 40% de sódio e 60% de cloro. Foi uma informação aí, não tem nada ainda de questão de informação aí que a gente vai usar, a não ser aí as 6 gramas, né, que é o normal para consumir, né, de sal. E essa informação importante, ela foi dada em 2012, ó, nesse site aqui. Então, quem tiver curiosidade, vai lá, confere, vê esse tipo de informação, se tiver ainda disponível, né? Porque faz muito tempo, 2012, mas a gente já viu aí que o Enem traz uma questão aí que acontece, né, uma informação jornalística aí do dia a dia. Vamos ver o que é que ele está pedindo. Considere uma pessoa saudável que, no decorrer de 30 dias, consuma 450 gramas de sal de cozinha. O seu consumo médio diário excede, eu circulei essa palavrinha aqui, gente, porque é uma palavrinha importante aí, né? Ele já está dando a dica, ele está dizendo que a pessoa aqui, ó, comeu 450, né, consumiu, né, 450 gramas de sal em 30 dias e já vai exceder o consumo normal de sal. Então, ele já deu essa dica.
com essa palavrinha. Mas ele quer saber o quanto é que ele excede, né, o consumo máximo permitido, recomendado, diariamente, em porcentagem. Volta novamente a questão da porcentagem. E quando a gente fala em porcentagem, gente, sempre fala em regra de 3, certo? Então, tá aí mais uma questãozinha aí que a gente vai usar a regra de 3. Primeiro, vamos anotar aqui as informações importantes, né? 6 gramas de sal. Beleza, Thaís. Tranquilo. 6 gramas de sal, né? O normal, né? Que a gente deve consumir aí, né? Por dia. Vou anotar aqui. Mas esse camarada, né, essa pessoa, consumiu 450 gramas. Isso em 30 dias. Ah, professor, mas aí tá fácil. É fácil descobrir quanto é que ele consumiu em 30 dias. É só pegar 450 e dividir pelos 30 dias que eu vou descobrir aí qual foi o valor que ele consumiu diariamente. Isso mesmo. Então, vamos pegar aí 450 e dividir aí por 30. Né? Coloquei de propósito, viu, gente? Uma fração, porque toda fração é uma divisão. Muita gente ainda no primeiro, segundo, terceiro ano médio, quando se depara com uma fração, se assusta. Mas, na verdade, gente, uma fração é uma divisão. Você vai dividir 45 por 3. O zero eu já simplifiquei, né? Então, 45 dividido por 3 vai dar, dá para fazer de cabeça, né? Vai dar 15. Então, ele consumiu aí 15 gramas por dia. Lembrando que esse valor que a gente acabou de encontrar é o valor da pessoa. E esse valorzinho aqui é o valor recomendado. O que é que a questão quer saber, professor? Quer saber o seguinte, quanto é que ele ultrapassou, né? O quanto é que excede aí? Bem, de 6 gramas até chegar em 15 gramas, a variação aqui é de quanto? De 9, né? 9 gramas. Então, esse valor aqui é o valor que excede, que ultrapassa, né? Que ultrapassa o valor normal, que seria aí de 6 gramas. Bem, e agora? Como é que a gente vai fazer? Eu vou fazer uma regra de 3 aí agora, com os valores 100%. Sempre, gente, o 100% é o valor principal, certo? O valor de referência. No caso, o valor de referência aqui é os 6 gramas, então ele vai corresponder aos 6, aos 100%. E aí eu tenho um valor que excede, né, que é o valor de 9 gramas. Esse 9 gramas eu vou chamar ele de X. Tem gente que coloca uma interrogaçãozinha, mas eu gosto de colocar uma letrinha aí que fica mais interessante. Fazendo as contas, vamos ter aí x vezes, né? X vezes 6 vai dar 6x igual a 9 vezes 100. Fazendo as contas, a gente vai ter 9 vezes 100 dá 900, dividido, porque você está aqui multiplicando, passa para o outro lado, dividindo, 900 dividido por 6. E fazendo as contas aqui, né, 900 por 6, você não vai usar calculadora. Então, eu aconselho, gente, sempre a você simplificar para conseguir visualizar melhor. 900 e o 6 já para dividir aí tranquilo por 3. 900 dividido por 3 vai dar 300. E 6 dividido por 3 dá 2.
que eu faço? 300 dividido por 2 vai dar exatamente 150. 150%. Então, ele excedeu, né, o consumo máximo aí de sal em 150%. Alternativa aí da questão letra A. Tranquilo? Mais uma questão aí. Deu para entender? A próxima questão, gente, que está em seguida aqui, a questão 140, eu vou deixar ela para outra aula, porque ela fala de análise combinatória, certo? E aí a gente, para não misturar o que a gente está vendo hoje, né, que são as questões relativamente mais fáceis, né, que trata aí de interpretação, então vou deixar ela aí para a próxima aula. Mas é uma questão fácil aí de combinatória, né? Agora vamos para uma questão bastante grande aqui, né? E vamos tentar aqui fazer ela, que ela parece até ser um pouco complicada, mas aí acaba sendo fácil. Diz o seguinte, ó, um pintor cobra R$ 240 por dia de trabalho, que equivale a 8 horas de trabalho num dia. Então, informação aí de início importante. É bom a gente ir até anotando, né? Então, R$ 240 é o dia de trabalho do pintor, né? Que gasta aí 8 horas, equivale a 8 horas. Isso representa um dia de trabalho. Vamos lá. Quando é chamado para um serviço, esse pintor trabalha 8 horas por dia, com exceção, talvez, do seu último dia nesse serviço. Nesse último dia, caso trabalhe até 4 horas, ele cobra metade do valor de um dia de trabalho. Eu dei uma enroladinha aí, mas o que ele está querendo dizer é o seguinte, vamos supor que esse pintor, ele pegou aí um trabalho, né, que vai durar 5 dias e a metade. Então, ele vai trabalhar os 5 dias completos, né, com 8 horas de trabalho, e no sexto dia, que representa a metade, ele vai trabalhar aí somente 4 horas e vai cobrar metade do valor. O que ele está querendo dizer é isso, certo? Esse pintor gasta 8 horas para pintar de uma vez uma área de 40 metros quadrados. Então, vamos lá anotar essa informação também, que é importante. Ele vai gastar 8 horas para pintar aí 40 metros quadrados. Isso aqui são informações do trabalhador. Agora vamos lá. Um cliente deseja pintar as paredes de sua casa com uma área total de 260 metros quadrados. Olha só, informações do cliente. A casa do cliente tem 260 metros quadrados. E ele quer pintar a casa toda. Contratou o pintor para isso. Ele quer que essa área seja pintada o maior número possível de vezes para que a qualidade da pintura fique bem boa, né? Seja a melhor possível. Então, olha só, ele contratou o trabalhador, quer que ele pinte o máximo de vezes possível nessa área aqui, né? Que representa as paredes, para que a pintura fique bem interessante, fique bem bonito. Aí ele pergunta aqui, ó, o orçamento, aliás, ele dá outra informação aqui. O orçamento desse cliente para a pintura é de R$ 4.600, ou seja, ele quer fazer o trabalho, né? Mas de orçamento ele tem R$ 4.600. Vamos ver agora o que é que ele quer. Quantas vezes, no máximo,
as paredes da casa poderão ser pintadas com o orçamento do cliente. Lembrando, gente, quando eu li de primeira vista essa questão, eu pensei que esse orçamento, né, que ele tinha, era para comprar tinta e pagar o trabalhador. Mas não. Pelo que eu vi aqui na questão, lendo novamente, não importa o tanto de tinta que ele vai comprar. O que importa é que o trabalhador ele pinte o máximo de vezes possível, e esse dinheiro que ele tem serve justamente para pagar o trabalho do pintor, certo? Então, esses 4.600 vai servir exclusivamente para pintar, para pagar o pintor. Beleza? Então, vamos lá. A gente vai usar essas informações aqui, ó, 240, 8 horas, um dia de trabalho, tal. Vamos lá. Quantas vezes, no máximo, as paredes da casa poderão ser pintadas com o orçamento do cliente? Importante que esse orçamento aqui de 4.600, né, vai ser utilizado aí para comparativo, que isso aqui é reais, gente, ó, reais, valor em dinheiro, né? Vai ser comparado com esse aqui, que também é reais, certo? Os valores que eu posso comparar tem que ter a mesma família. Então, 4.600 só pode ser comparado aí com reais. E esse reais, se você vê, ó, 240 reais, ele vai receber, o trabalhador vai receber por um dia de trabalho, certo? Ele vai receber um dia de trabalho e vai receber 240 reais. Então, vamos lá ver qual é a lógica da coisa, né? Se eu pegar esse valor aqui de 4.600 reais, 4.600 reais, e dividir por um dia de trabalho, né? Um dia de trabalho do trabalhador, do pintor, que é 240 reais, representa aqui 240. Se a gente fizer essa divisão, a gente vai ter uma noção de mais ou menos quantos dias dá para ele trabalhar, certo? Então, vamos lá. Esse zero aqui eu posso cortar com esse e posso fazer a continha aqui, ó. 46 dividido por 24. 46 dividido por 24 vai dar uma vez, né? Uma vezes 24. 24, né? Relembrando as continhas aí do sexto ano. Faz as contas. 6 menos 4 sobra 2. 4 menos 2 dá 2. 22 não divide 24, então baixo zero. E aí fica 220 dividido por 24. Quantas vezes o 24 vai dar, né, dentro de 220? Chutando aqui, umas 9 vezes, fazendo as contas, né? 9 vezes 4 vai dar 36, vou colocar aqui, fica 3. 9 vezes 2, 18, né? 18, 19, 20, 21. Se eu colocasse aqui, né, mais valores aqui, e ultrapassar o 220. Então, eu vou parar por aqui. Realmente é 9 aqui, certo? E 220 menos 216 sobra aí 4. 4 não dá mais para dividir, certo? Restou aí 4, né? Até dava se eu fosse colocar um zero aqui, uma vírgula aqui, mas como se trata de dias, né, trabalhados, ele vai trabalhar exatamente 19, né, 19 dias. Então, perceba, peguei o orçamento de R$ 4.600 e dividi pelo valor que eu vou pagar ao trabalhador, ao pintor, durante um dia de trabalho. Então, se eu fizer essa divisão aí, eu vou descobrir quantos dias eu tenho em valor, em real, né? Quantos dias eu posso pagar esse pintor. Então, dá para mim pagar ele, né? O cliente pode pagar ele 19 dias de trabalho. Mas veja bem, outra informação importantíssima. 19 dias, né? Aí você observa aqui outra informação importante. 19 dias dá para ele pintar em um dia, né? Em um dia, ele pinta aí 40 metros quadrados. Então, se seguir essa lógica aí, né? 19 dias ele pintando 40 metros quadrados,
vai dar fazer a continha aqui, não custa nada. 9 vezes 0 dá 0. 9 vezes 4, 36. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 4, 4. Fazendo as contas aí. Continha do sexto ano, gente. É bom vocês praticarem isso, porque na hora lá vocês não vão usar a calculadora. E aí fica fácil. Se você já estiver praticando, já fica fácil. 760. Então, veja bem, 760 metros quadrados ele consegue pintar com esse orçamento que o cliente tem. Né? Então, recapitulando. O cliente tinha um orçamento de 4.600 e a gente dividiu pelo dia que o trabalhador cobra para trabalhar. Então, fazendo essa divisão, eu descobri que o orçamento que o cliente tem dá para o pintor trabalhar 19 dias. Mas eu sei que em um dia, né, em um dia de trabalho, em um dia, ele consegue pintar uma área de 40 metros quadrados. Então, em 19 dias, ele vai conseguir pintar quantas áreas? Qual o total de área? 760 metros quadrados. Professor, mas tem um detalhe importante aí. A casa dele só tem 260 metros quadrados. Aí é exatamente essa comparação que a gente vai fazer. No primeiro dia, o pintor, aliás, na primeira vez, né? Vou nem colocar aqui, na primeira vez que o pintor for pintar, ele vai pintar a casa toda, que dá 260 metros quadrados. Veja que ele pode, né, até o final do orçamento, ele pode pintar essa casa aí várias vezes. Dá para ele pintar a segunda vez. Ó. Só é você juntar aí 260, né, mais 260, que vai dar o total aqui, né, se a gente fazer a continha de mais, 6 mais 6, 12, vai 1, 4, 4, 2 mais 2, 4, e 1, 5, 520. Ele vai conseguir pintar aí no segundo dia, né, 2 vezes a casa, que vai dar um total de metros quadrados, 520 metros quadrados. A ideia agora é saber o seguinte, será que dá para ele pintar uma terceira vez? Será que não vai ultrapassar o orçamento do cliente, que é 760? Vamos ver. Se ele pintar mais outra vez o 260, que é a casa toda, né? O 260 representa a casa toda. Então, ele vai ter o valor 2 mais 6, 8. 5 mais 2, 7. 780. Aí eu pergunto a você, isso aqui na terceira vez, terceira mão, né? A gente chama, terceira demão. Se ele fosse pintar a terceira vez, o total de metros quadrados totalizando que ele ia pagar, que ele ia pintar, seria 780. Eu pergunto, 780 é menor ou é maior do que 760? Maior, né? Então, com certeza, se ele fosse pintar a terceira vez, ia estourar o orçamento do cliente, que não era interessante para ele. Ele não tinha mais dinheiro para pagar o trabalhador. Então, nossa questão aqui, né, já que ele pergunta quantas vezes, no máximo, as paredes da casa poderão ser pintadas com o orçamento do cliente, isso é muito importante, é com o orçamento do cliente. Então, quantas vezes foram? Ele só vai conseguir pintar 2 vezes a casa toda. Porque se ele pintar uma terceira vez, vai passar aí do valor do orçamento que o cliente tem. Então, ele só vai conseguir pintar aí 2 vezes. Ok? Questão grande, né? Um texto comprido, muito trabalhosa aí para você interpretar. E se não tiver cuidado, você acaba marcando 3. Porque o que deu aqui, ó, que ultrapassou aqui foi bem pouquinho. Certo? E num errozinho de cálculo, você teria marcado 3 aí com facilidade. Certo? Professor,
Sim, No caso, também poderia errar se colocasse, como ele falou aqui na questão, que tem dias que ele trabalha só 4 horas e custa a metade de 240. No caso, se eu tentasse completar esse valor, esse 520, usando essas metades, também daria errado, né? exatamente. Exatamente. Porque aí você ia ter que usar outro caminho. Entendeu? Porque aí você, em vez de comparar o valor do orçamento com o dia, né, que você vai pagar o trabalhador, você ia comparar outra coisa. Você ia comparar a área da casa com a área que o pintor consegue pintar no dia. E, de qualquer forma, você ia ver que ele ia gastar aí uma média de 6 dias e meio. Porque eu fiz aqui, sabe? Aí eu fiz ele usando 2 dias, 2 dias com valor de 240, e também fiz o terceiro dia ele usando 4 horas, que no caso o dinheiro equivale a 120, e quando eu fiz o cálculo, deu 640. E depois, se botasse outro dia, daria 760. Que daria o dinheiro da área aí. O dinheiro que deu dos 19 dias. Estou entendendo. No caso, o seu deu 3 dias, foi? Assim, peraí. No caso, deu 4 dias. Mas no caso tem aí, né? Se puder completar, quem é que está falando? A Raquel, né? Se Raquel. puder, Raquel, compartilhar a tua tela aí, da tua resposta com a gente vai tentando explicar aqui. Né? Pronto, deixa eu ajeitar aqui para vocês entenderem que tá uma bagunça danada. Aí o senhor vai aproveitando e vai falando. Deixa eu ajeitar aqui. Entendeu? Na verdade, aqui também eu acabei, né, bagunçando aqui o negócio, né? O meu quadro aqui artesanal, acabei juntando um monte de informação aqui, mas o que é importante aqui para a gente, quando a gente vai comparar, e o que deve ter muito cuidado, é justamente isso. Quando a gente faz comparações, a gente tem que fazer aqui, ó, comparação. Aqui é o valor em dinheiro, então a gente só pode comparar com o valor em dinheiro também. Eu não posso pegar 4.600 e comparar, por exemplo, com 260, porque 260 é referente a metros quadrados, é referente à área. Entendeu? Então, a área, que é metros quadrados, só pode ser comparada com 40, que é metros quadrados também. Importante, 8 horas equivale a um dia. Em um dia, o trabalhador consegue pintar 40 metros quadrados. Veja que ele vai trabalhar 19 dias, né? Pelas contas que a gente fez, né? Pela comparação que a gente fez, ele consegue aí, com o orçamento do cliente, trabalhar 19 dias, certo? Então, por isso que a gente multiplicou 19 dias vezes o total de área que ele consegue pintar por dia, né? Então, por isso que eu encontrei esse valor aqui, ó, total referente à área, que é a área que ele consegue pagar, que ele consegue pintar com o orçamento que o cliente tem. Eu Certo? entendi, mas eu só quis falar porque, tipo, se tá focando não, né? Porque acredito que se tivesse uma alternativa de 4 dias, eu iria errar. Porque tá vendo, ó? Eu iria errar porque eu ia optar por 4 vezes. Porque eu usei aquela metade. Se eu não tivesse pensado da forma que o senhor pensou. Estou entendendo. Ia errar, estou vendo aí. O seu deu quanto? 640, foi? Na terceira vez, porque eu usei a metade, usei 4 horas. E aqui eu usei outro dia também com a metade, que é 4 horas, que o dinheiro seria a metade também. Na verdade, era
Ah, na verdade, eu me confundi. Aqui era para ser o quê? 3. Porque é 260 e a metade dele seria 130. Isso, é. Lembrando que isso aí é área, né? Né, Raquel? Oi? Você aí dividiu a área, no caso, né? 260, você dividiu aí com 130. Essa questão vale a pena, né? Vocês... Professor, licença, a aula acaba que horas? Só vou concluir aqui, encerrar as palavras aqui, mas encerrou com essa questão. Tá certo, obrigado. Viu? Então, Raquel, vale a pena você depois voltar aí. Eu gravei toda a aula, eu vou postar no YouTube e depois dar o link no grupo, certo? Vale a pena aí você resolver, né? Vocês resolverem essa questão aí com mais calma, que ela é interessante. Ela pode pegar aí na questão dos dias, né? Quando eu fui à primeira vista aí, quase que eu marcava 3, né? Por causa de um errinho de conta aqui, ó, quase que eu marcava 3 dias, mas aí deu certo, relendo novamente, aí deu para entender qual era a proposta, certo? Pessoal, nós vamos encerrar aí com essa questão, né? Já vai com 1 hora e poucos minutos, né? E eu quero agradecer a vocês aí a participação,